Então, nós queremos conversar um pouquinho hoje, né, Dani? Quando nós falamos assim, esse negócio de ter os mesmos sentimentos do coração de Jesus, primeira sexta do mês, quer dizer que a gente tem que aprender a olhar ao nosso redor, cuidando da vida, do próximo. Acabamos aí de ver com o irmão Afonso Murad, cuidar da casa comum. E aí nós queremos olhar, sobretudo, sensibilidade para perceber as necessidades daqueles que sofrem. Por isso, hoje nós vamos conversar com o meu querido confrade, missionário redentorista, ele é irmão também, o irmão Jorge Tarachuk, é missionário redentorista e ele lançou um livro falando exatamente sobre isso. Ele é um estudioso nesta área. Jorge Tarachuk é doutor, é mestre em teologia e ele agora está falando sobre a bioética, a vida, o bem-estar desta vida e a vulnerabilidade da população em situação de rua. É uma parcela do nosso povo que merece o nosso olhar, nossa sensibilidade, são os mais necessitados. Vamos receber aqui entre nós, então, ele que participa conosco pela internet, não é, Dani? Já está aí conosco. Irmão Jorge Tarachuk, bom dia, meu querido. Bem-vindo ao Bênção da Manhã aqui na TV Aparecida. Bom dia, irmão Alain, a todos vocês. Olha, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento, tratando de temas pertinentes, né, nessa questão socioambiental, né, a questão da aporofobia, a questão dos pobres, a questão da epidemia de violência que está atingindo a maioria dos pobres no Brasil. O irmão Jorge, conte para nós, então, como é que você se motivou pela escolha desse tema, pela produção desse livro? Nos ajude a entender um pouco sobre essa contextualização tão séria e tão urgente no nosso país. Então, em 2012, eu participava da Pastoral do Povo da Rua, pela Arquidiocese de Curitiba, e também dos trabalhos no Centro Redentorista de Ação Social, no Santuário Perpétuo Socorro, em Curitiba, né? Tem um grande santuário, das novenas, muito frequentada em Curitiba. E ali no centro, a gente atendia muito da população em situação de rua. Era um grande desafio entender essa dinâmica, quem são, como que essa situação estava aumentando, né? E a questão das desigualdades. E eu, por outro lado, na Pastoral do Povo da Rua, era o atendimento também de aproximação, de conversas, de interação, de buscar um diálogo, né? De olhar nos olhos, de entender o mundo do outro inteiramente outro. Então, nessa perspectiva, eu estava fazendo o mestrado na PUC do Paraná e optei pelo tema, então, da vulnerabilidade na bioética. E optei, então, pelo sujeito vulnerável, a população em situação de rua. Então, aí que casou então, o meu trabalho naquele contexto pastoral com a questão do próprio estudo acadêmico. E daí eu fiz uma pesquisa de campo nas ruas de Curitiba, né, percorrendo as ruas de Curitiba, interagindo, conhecendo mais a fundo as diversas e complexa realidade que é a população em situação de rua, porque geralmente as pessoas tabelam tudo por igual, né? Ou taxam de forma preconceituosa, como se fosse uma situação, né? Única, e é fácil as pessoas julgarem, taxarem, condenarem, mas é uma questão bem complexa e cada um carrega uma história própria. Cada um tem o seu drama familiar, existencial, do porquê está naquela situação, naquele contexto, né? Não porque a grande maioria queira ficar nas ruas, mas por necessidade, ou por não ter alternativas, né, concretas que vejam outra possibilidade. Mas cada situação é uma situação. Essa foi um pouco da conclusão do meu trabalho ali, específico, e o grande aprendizado que foi, né? O livro ele retrata, né, de forma mais contundente toda essa realidade e esse grande desafio para a sociedade, para a igreja, para todos nós, né? Essa questão social, né, socioambiental, né, que eu acredito, a questão que o Papa Francisco fala, né, na Laudato Si, né? Nós temos um grande dilema socioambiental, né? O ambiental com o social. E o social aí está um mundo de pobres descartados e excluídos. E, de modo especial, entre eles, os mais vulneráveis, a população em situação de rua.
Até há pouco tempo, quando se dizia, né, irmão Jorge de Tarachuca, são os invisíveis. Não, não são invisíveis, não. Eles estão aí diante dos nossos olhos. E que bom que na sua pesquisa você se despertou, você teve essa sensibilidade que é tão própria nossa. O lema do sexênio da nossa congregação, que eu acredito que está mais vivo do que nunca, esse mundo ferido, sobretudo pós-pandemia. Quantas pessoas vivendo nessa situação como povo de rua. E você falava, irmão Jorge, de a gente taxar as pessoas. É bom dizer que muita gente fala assim, é o morador de rua. Não, ninguém mora na rua. São pessoas que estão vivendo uma situação exatamente por uma sociedade que os descarta. Então, olhar para essas pessoas, né? Cuidar, ser solidário na missão com essas pessoas é um grito, é um clamor. E eu gostaria que você comentasse conosco, assim como você também faz uma abordagem bonita no seu livro, sobre que políticas públicas nesta área e novas atitudes que nós podemos vencer esse preconceito que você estava destacando aí. Eu gostaria primeiro de colocar um pouco o que leva multidões de população em situação de rua nos grandes centros urbanos. Não é apenas Curitiba, é São Paulo. Aí tivemos o trabalho do padre Júlio Lancelotti, um excelente trabalho que ele desenvolve com profecia, com testemunho, com solidariedade, realmente inspiradora para todos nós. E em vários outros lugares, né, como também em Curitiba, na periferia, lá junto com o padre Parron, também um trabalho excelente, junto com os formandos redentoristas, um trabalho de solidariedade com os pobres e N situações pelo Brasil afora. Quer dizer, há muitas experiências boas acontecendo nessa perspectiva do combate à aporofobia, ou seja, aquele ódio do pobre, né? Essa é a questão do ódio, do desprezo aos mais pobres. Agora, eu percebo assim, é importante a gente analisar, eu na minha pesquisa, eu vou a fundo um pouquinho na questão do que produz essa situação. E aí, nós temos o capitalismo na sua fase neoliberal, ou seja, a sua fase mais selvagem, que tem por sua lógica a exclusão, o descarte das pessoas, a utilização, e ao mesmo tempo o descarte daquilo que eles produzem. Quer dizer, o fruto que eles produzem, eles querem depois segregar e tornar invisíveis, né? Essa é um pouco a sociedade capitalista na sua fase mais cruel do neoliberalismo, que estamos inseridos hoje, infelizmente. Então, essa perspectiva gera uma onda de desassistência, né? Desassistência, de carência de habitação, de acesso à saúde, de acesso ao trabalho, de acesso às condições de vida. Então, é uma grande massa de mão de obra, quase que escravas também, né? À disposição do mercado. Aí está aí o livro. A capa do livro, isso, né? Bioética e e vulnerabilidade. os contatos para que, então, aqueles que desejam adquirir o seu livro, diante dessa sua bonita explanação aqui conosco, viu, irmão Jorge Tarachuca, que nós agradecemos muito a sua participação. Está todo mundo vendo aí o livro na tela da TV Aparecida e como que você faz também para adquirir esse livro, para que a gente possa se conscientizar e todo mundo se envolver nessas causas que são nossas, que são do Evangelho, que cuidam de tudo aquilo que é humano, né, Dani? Maravilha, é verdade, viu? Parabéns, padre. E muito obrigada por participar. Desculpa, irmão, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, porque é aquela iniciativa que a gente não guarda dentro da gaveta, não, a gente coloca em prática. Maravilha. Certo. Um grande abraço, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. E também só aquela questão, né? É importante olhar nos olhos, cumprimentar, acolher a população em situação de rua, tratá-los como se fosse o próprio Cristo. Sim. Né? Estive com fome, estive com sede e me acolhesse, se me desse de comer, me desse a água. Então, eu acho que é essa atitude nossa, essa atitude da empatia com os mais vulneráveis. Sim, muito bom. Muito obrigado, irmão Jorge Tarachuca. Um abraço para você, a todos os missionários redentoristas, aí, especialmente na província do Paraná. Nós estamos unidos na vida e na missão e vamos caminhando com esperança. E obrigado por essa valiosa contribuição.